não tem vinheta, então o beat vai ser a vinheta, beleza? Salve, senhores, beleza? Estou aqui postando mais um vídeo aí, né? Faz um tempinho que eu não tava postando vídeos, né? A correria tava demais. Já passamos o período de Natal, né? Então espero aí que todos já tenham tido aí um ótimo Natal, maravilhoso, e já desejo aí, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2021, então desejo aí um ótimo 2022, né? A gente precisa, né, que o 2022 seja maravilhoso, né? Porque, convenhamos, 2019, 2020, 2021 foi pesado, né? E principalmente catalisado aí por essa pandemia aí, que tá complicado, né? Enfim, mas acredito aí que teremos uma repaginada e coisas boas vão vir. A gente tem que acreditar, né? Então é isso, gente. Desde já desejo aí um ótimo e maravilhoso 2022 para todos, beleza? Bom, senhores, seguinte, existem alguns vídeos que eu faço, alguns temas que eu faço algumas associações. É uma espécie de interdisciplinaridade, tá bom? Então eu pego alguns temas, associo com biologia, com química. Eu já fiz isso um tempo atrás. E hoje, como eu tô mais tranquilinho e tô com saudade de fazer vídeos, hoje eu vou fazer um vídeo, né? Trocar uma ideia, um vídeo mais de boa, não tem... A lousa tá aqui, né? Os meus quadrinhos estão aqui também, mas é um vídeo mais de boa, tá? Então hoje eu vou falar sobre a relação do Natal com a biologia. Então, se a gente só parar para analisar, já pode associar muitas coisas, né? Temos muitas coisas que é possível ser relacionada. Primeiro, quando fazemos uma associação sobre Natal, na minha cabeça, não sei porquê, vem comida. Eu vou falar por quê. Mas a gente tem um ícone, né? Que é o bom velhinho, que é o Papai Noel, né? Bom, pelo que eu pesquisei, o Papai Noel tem várias origens, tá? Tem várias origens, né? Tem várias histórias, mas talvez que tenha mais ênfase, né? Ou mais relevância. O Papai Noel, né, esse bom velhinho, ele foi inspirado num bispo turco chamado São Nicolau, tá? Então, se eu não me engano, é 280 depois de Cristo, tá? E aí foi incorporando, adicionando mais informações e parará, e chegou esse ícone aí que é o Papai Noel que nós conhecemos. Falando de Papai Noel, supostamente ele vive numa região chamada Lapônia, que fica na Finlândia. E aí podemos já introduzir a biologia, né? Ou seja, Finlândia ali fica nos países escandinavos, né? No norte ali do planeta, os vikings, por exemplo. Mas a Finlândia tem um bioma clássico, que né, um dos biomas ali que é a taiga, mas um principal bioma que chama a atenção são as florestas boreais, que a gente chama também de florestas das coníferas. E esse bioma, a principal característica dele é por ser muito frio. Então pensou na Finlândia, frio, tá bom? E aí, onde a gente pode associar a biologia? Primeiro, a botânica, a parte de ecologia é muito enfatizada aí. Primeiro, partindo do princípio que é um ambiente frio, algumas adaptações vegetais e animais precisaram ocorrer. Então o processo evolutivo já começa a rolar aí. Então primeiro, gente, coníferas, né, são gimnospermas. Então são plantas adaptadas ao frio, né? Então primeiro, essas plantas não sofrem congelamento, elas resistem a temperaturas de menos 50 graus. Então elas possuem enzimas que retardam o congelamento, né? São enzimas que são chamadas de enzimas anticongelantes, tá? São típicas desses biomas aí, principalmente ali florestas boreais, né? A taiga propriamente dita, tá? O fato delas terem esse formato pontiagudo inibe, né, faz com que não tenha um acúmulo de neve. Então a neve ela se deposita e já cai. Isso também retarda o congelamento, tá? Então são algumas adaptações, tá bom? Um outro erro também que é bem peculiar, por se tratar das coníferas ser tratadas como gimnospermas, a principal novidade evolutiva que ela possui é a semente. Frutos e flores vai surgir num outro grupo que é as angiospermas. Então nós temos o hábito de comprar os pinheirinhos, que também é uma gimnosperma, a gente começa a enfeitar associando como frutos. Tudo bem, é bonitinho, não é um erro, né? Mas
Se a gente for tratar só a planta, não deveria ter as bolinhas, os frutinhos, né? Porque não tem essas características, é um erro, né? Mas, como entra na parte artística, é perdoado, tá bom? Falando dos animais, os animais que vivem nesses biomas de florestas boreais, principalmente são mamíferos, né? Uma biodiversidade muito grande de mamíferos, como coelhos, né? Ursos, nós temos as renas, né? Os alces, né? Então são animais bem típicos desse bioma, então são mamíferos, é um grupo que acaba sendo dominante, né? Então dificilmente você não vai encontrar répteis, anfíbios, algumas aves migratórias nós encontramos também, tá bom? Mas répteis, anfíbios, o fator frio minimiza a existência desse filo aí, tá bom? Então olha só, se a gente fosse associar características adaptativas, esses animais eles precisam ter muito pelos, né, e precisam ter um acúmulo de gordura para se tornar um isolante térmico. Quando alguns animais até possuem essas características, mas existem alguns animais que não possuem essas características e acabam realizando um processo de reset, que a gente chama de hibernação. Então alguns animais hibernam nesse período, passa o inverno e aí sim eles voltam a interagir. Então o processo de hibernação é típico desses animais que coabitam nesse bioma, tá bom? Se a gente fosse associar também, quando nós falamos em Natal, é a comida, que eu falei desde o começo. Então a comida do Natal é muito gostosa, né? Eu pelo menos eu fico o dia inteiro sem comer só para detonar a ceia do Natal. Então geralmente as comidas, né, a maioria das culturas sempre vai ter uma ave ali, né, então, ou seja, vai ter uma fonte proteica muito grande. Mas normalmente essas comidas, essas proteínas, essas fontes proteicas, elas são temperadas. Então vai muito óleo, vai muito minerais como sódio, potássio, cálcio, iodo, né, magnésio também. E também sempre tem aquelas famosas sobremesas que é muito carregada em carboidratos e lipídios, que são as gorduras também. Então, eu fiz uma pesquisa e normalmente eu pesquisei sobre algumas doenças que podem estar associadas ao Natal. E dentre as doenças que eu pesquisei, tem ligações totais com a alimentação, tá bom? Então, por exemplo, é muito comum, tá, pós-Natal, pós-festas, ter relatos de diabetes, tá, de hipertensão, principalmente aí por alimentos carregados com sódio, potássio, tá, a cárie dentária, tá, obesidade, né, o colesterol e enxaquecas, né? Eu tava pesquisando a enxaqueca. Imagina que eu tenho um neurônio aqui e outro aqui, os dois trocam aquela ideia marota, né? Eles precisam falar a mesma língua, as informações precisam sair desse neurônio para o outro e desse para esse e passar para os demais, que são as famosas sinapses nervosas. Entretanto, para ter essa boa comunicação, precisa ter uma despolarização, ou seja, precisa ser jogado íons positivos e retirados íons negativos, e vice-versa, a bomba de sódio e potássio clássica que a gente estuda na osmose. Então tudo isso pode ser catalisado por dois minerais, sódio e potássio, bomba de sódio e potássio. Então, se caso tenha um excesso ou uma retenção desses minerais, dores de cabeça pode acontecer. E dessa dor de cabeça pode se catalisar para algo maior, que é a enxaqueca, tá bom? É isso. Então são algumas informações associadas à biologia, né? Então falei um pouquinho de biologia, falei de botânica, comentei um pouquinho sobre fisiologia, falei de adaptações evolutivas, é isso. Gente, desejo um ótimo 2022 para todos, beijos e abraços, é nóis!